E olha, não é à toa que Rogério Ceni e Cássio foram alguns dos últimos goleiros aí que conseguiram trazer um campeonato mundial para o Brasil, mas eu já quero começar perguntando, para ganhar mundial, tem que ter um goleiro seguro que não sinta o peso de uma final? Já tá botando na conta do Rossi, viu? Já. Pergunta tendenciosa. Vai, Cássio, pelo lugar de fala. Diga sua dor, divida sua dor. Vamos lá, vamos refletir sobre o que aconteceu ontem, né? Às 2h da tarde, lá em Doha, no Catar. Cara, pra mim, assim, primeiro respondendo sua pergunta, eu acredito que precisa sim de um goleiro e o Rossi é esse goleiro. Acredito que ontem ele estava só abaixo do que ele desempenhou durante toda a temporada, não pode nem esquecer o que ele fez pela gente. Pra gente chegar até ali, teve muito do desempenho do Rossi. Ontem ele parecia bem perdido em algumas decisões em campo, mas até quando precisou, no final do jogo, segurar a pressão do PSG, acalmar o jogo e até mesmo conseguir pegar aquelas bolas que o PSG cruzava na área, ele conseguia trazer. Ele foi o pior em campo, mas eu não acredito que o Flamengo perda por conta disso, não é por Noite conta de do Cários, Rossi. lembra do Cários? Foi uma noite... Foi longe, hein? Não foi, não. Foi longe. Aí foi bem, noite de Cários é uma noite desastrosa. Ontem foi uma noite que ele não se consagrou e tava tudo armado, né? O roteiro tava bem roteirizado, ele errou no começo do jogo, o Flamengo empata, nos pênaltis vai ser ele, então. Um gol anulado pra cada um. Só que aí chegou um russo que tava ali e a gente vai já falar um pouco mais de sobre combinar isso. com ele. Pois é, o Safonov, né, o goleiro titular. Na verdade, o Flamengo conseguiu consagrar o goleiro reserva do PSG, né? Porque o Tivalier tá... O Tivalier, que já era o substituto do Donnarumma, e ele é o reserva do Tivalier. Mas ele Exatamente. não, assim, reserva no momento nem tanto, porque as Porque o Tivalier não é unanimidade. O Tivalier não é unanimidade Tá e o Safonov chegou agora e tem algumas questões envolvendo, porque tem outro atleta da Ucrânia que também joga no PSG. E aí tem atrito. E aí tem um atrito, aí eles estavam vendo como é que o Safonov seria utilizado, mas... Agora o time é Safonov mais 10. Exatamente. Safonov depois que de pegar 4 pênaltis... Até o jogo de ontem só tinha defendido 6 penalidades na carreira, né? no profissional. 4 no ataque, E ontem, noite, né? na noite de ontem, pegou 4, foi para 10 pênaltis defendidos. E assim, a gente viu um Flamengo que jogou tete a tete com o PSG, mas pra gente não usar aquele termo dos bastidores, né, Monturil? A gente não vai usar o termo dos bastidores. Não, eu tô rindo. Eu tô rindo porque... Não aconteceu. Não vamos usar aquele termo. Não foi um jogo... Assim, é porque virou piada. Eu vou esconder o meu riso pra poder eu falar sério do assunto. Gente... A gente vai ver de novo essa conversa fiada de que o Flamengo jogou para igual com o PSG, igual a gente ouviu contra o Liverpool. O Flamengo não jogou de igual para igual com o PSG. O Flamengo foi bravo, resistiu, mas o jogo o tempo inteiro, com raras exceções, foi controlado pelo PSG o tempo inteiro. Olha o scout do jogo, olha os números do jogo, olha a dominância do PSG. O único momento que o Flamengo realmente ameaçou o PSG foi no final do segundo tempo, no tempo normal, com aquela sequência de lances perdidos. Gol, mas assim, o jogo quase inteiro era predominância e domínio absoluto do PSG. O PSG mandou no jogo. O PSG foi dominante o tempo inteiro. E o Flamengo, mérito do Flamengo, resistiu bem. O Flamengo, que todo mundo esperou que fosse ser um time mais exuberante, que fosse ser um time que agredisse mais, o Flamengo botafogou, gente. O Flamengo fez o mesmo estilo do jogo que o Botafogo fez contra o PSG e quase deu certo, como deu certo com o Botafogo, que achou um golzinho e depois resistiu. O Flamengo achou um empate e resistiu e poderia ter vencido nos pênaltis. Mas vamos parar com esse papo furado de que o Flamengo jogou pau a pau, de que o Flamengo jogou de igual para igual com o PSG, que isso é uma fábula. O PSG foi muito melhor do que o Flamengo. Mas futebol como quase que deu certo para o Flamengo. Pois é, eu acho que isso explica também até um pouco da preferência entre aspas, do Luiz Henrique, que queria o Pirâmides e não o Flamengo. Eu acho que ele imaginou, não, o Pirâmides a gente ganha no tempo normal e tá tudo certo. Defensivamente foi uma partida primorosa. E ele mesmo, o próprio Luiz Henrique falou ao final da partida que o Flamengo competiria com qualquer time do mundo, reconheceu que o Flamengo realmente era uma equipe diferente do que seria enfrentar o Pirâmides, porque ele via o Pirâmides como uma oportunidade mais tranquila, até mesmo descansar seus jogadores ali que estão no meio da temporada. Mas eu acredito assim, eu já parto do pressuposto que é muito simples de entender por que o Flamengo fez a partida que fez e eu acredito que dentro das limitações jogou de igual para igual. É o pressuposto de que Olha ele sorrindo quando você tem 6 vezes mais, sua moeda vale 6 vezes mais do que a do seu adversário e você já chega na competição na final, o que você tem que fazer é o que o Botafogo fez e o Flamengo ontem fez, que é resistir. É resistir, é entender... Isso não é jogar de igual para igual.
é entender, é jogar de igual para igual diante das suas condições. Superado, né? É ser superado, né? Não, o Flamengo, acho que o Flamengo foi a melhor partida do Flamengo na temporada em questão de doação, de ritmo de jogo, porque o Flamengo também tem uma questão que é muito simples nessa temporada. O Flamengo não enfrenta PSGs e Bayern de Munique no futebol sul-americano. Lógico. Nem em quesito de elenco e nem em quesito de jogo. O Flamengo não é um time que é toda hora pressionado a sair e tudo. Então você teve uma variação tática do Felipe Luiz e de escolhas mesmo, de peças que foram muito importantes para aquele jogo funcionar. Eu acho que a manutenção do Plata na partida foi muito boa, porque o Plata joga melhor em espaço curto do que o Luiz Araújo, por exemplo, do que o próprio Lino. Então o Plata diversas vezes saía de pressão, até o lance que ele sai no contra-ataque, toca pro Pedro, é um lance que ele toma a bola e sai construindo lá de trás. Então tem tudo isso. Eu acho que quando o PSG já chega com um jogo só para ele ser campeão mundial, o peso vai totalmente pro PSG e o que os jogadores do Flamengo vão fazer é equiparar a partida de uma forma... O Marquinhos quase entregou a paçoca também, né? De uma forma que seja vista como igual para igual. Obviamente não tem como competir, gente. Ninguém é maluco aqui de olhar para o PSG, para o Bayern de Munique, para o Liverpool e falar, não, o Flamengo passou mais perto do que o adversário de ganhar. Mas aí eu já quero emendar uma segunda. É coisa de maluco. Eu já quero emendar uma segunda pergunta, que é a seguinte. Coisa de maluco. Tudo bem que os times estão em temporadas distintas, o Flamengo em final de temporada, o PSG no meio de temporada, mas o fato é que ambas as equipes só esse ano já jogaram mais de 70 jogos. O resultado do jogo passa por isso. Peraí, o flamenguista tá com essa desculpinha agora do formato da competição. Desculpinha, a formato da competição é injusto. Mas eu não acho que isso trouxe uma consequência pro jogo, porque o PSG, ele não estava jogando o Intercontinental, mas ele estava jogando ele jogou contra campeonato francês. Ele jogou contra o Mitz no mesmo dia que o Flamengo jogou a semifinal do Intercontinental. Mas beleza, eles têm elenco pra isso, cara. Não, mas assim, se fosse o caso do Flamengo, como foi o caso do Flamengo... Não, o Flamengo poderia ter jogado time reserva contra o Pirâmide também. É a mesma coisa, o Flamengo calendário por calendário. O Flamengo também poupou o time contra o Mirassol visando o Mundial. E podia ter poupado contra o Pirâmide também. Negativo. As equipes brasileiras vira e mexe tá caindo na semifinal. Cássio, eu entendo isso. A distância pro Pirâmides é muito menor do que a distância pro PSG. Só tô querendo dizer, calendário por calendário, o PSG não teve uma folga de calendário como estão falando. Não teve folga de calendário, mas a partir do momento em que a sua equipe já chega numa competição, numa final, e que sua moeda vale 6 vezes mais, porque você tem dinheiro infinito. Inclusive, ontem o PSG tava jogando... Eu acho, por exemplo, que o Mitz é muito mais time que o Pirâmide. Não, óbvio que é. Só que, por exemplo, chegou ontem na final, você via a disparidade do porquê que aquele time é aquele time. Dinheiro, a facilidade de já estar ali numa grande final. Caíram na real, né, cara? Então, assim, é uma realidade que a gente não alcança por questões econômicas, gente. Não é questão de futebol, não. Os jogadores do Flamengo... É questão econômica, questão de premiação. Por exemplo, o Dembélé perdeu um pênalti, tinha recebido o título de Não era nem pra ter entrado, só fez bobagem o jogo inteiro. Não tinha condição. Fez um golaço. Não tinha condição de jogo, Dembélé. Que isso? Não tinha. Se ele faz aquele gol que ele quase corta, foi golaço que o Cássio tá dizendo, é um gol que ele perdeu. Não, mas ele perdeu o gol. A melhor chance do PSG no segundo tempo foi sair dos pés dele. Não, foi do Marquinhos. Não, ele que cruza a bola. Não, o que eu tô querendo dizer é que ele perdeu o gol, ele não quase fez um golaço. Ele entrou no jogo perdendo gols, perdeu o pênalti, eu acho que ele tava sem ritmo, sem tempo de jogada. Ele tava uma sombra Entrou do que mais pelo nome. Não, eu acho que era pra ter entrado o Gonçalo. Quem deveria ter entrado era o Gonçalo, baita jogador português, que chegou a barrar Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo. Se fosse o Gonçalo, acho que não faria tanta diferença. Eu acho que podia até ter feito os gols com... Enfim, mas é muito si. O fato é que dá pra ganhar, gente. É um abismo? É um abismo. O Flamengo ontem, o Felipe Luiz, eu vou dar agora o mérito do Felipe Luiz. O Flamengo... Não, sempre dou o mérito do Felipe Luiz. O Flamengo ontem só passou perto de sair campeão por causa das estratégias do Felipe Luiz. Primeiro, por eu entender que não dá pra jogar de igual pra igual. Não dá pra jogar de igual pra igual. Como ele tentou fazer com o Bayern de Munique. O cara disse que assistiu 40 jogos pra Ele poder tentou isso analisar. contra o Bayern de Munique, não deu certo. Ontem ele entendeu que o estilo era mais próximo do que o Botafogo fez, do que ele tentou fazer contra o Bayern de Munique. E sendo que ele tem mais qualidade do que aquele time do Botafogo, ele passou perto de ganhar o jogo. Na virada pra prorrogação, ele teve uma outra sacada muito inteligente. Todo mundo disse como é que ele tira os dois volantes, inclusive o batedor de pênalti do time. Ele entendeu algo, que os dois volantes estavam marcando frouxo porque estavam pendurados. O time do PSG tocava a bola na entrada da área do Flamengo e ninguém encostava, só cercava os caras com medo de tomar cartão. Na hora que ele bota Saul e o... Meu Deus, o outro volante que entrou, me ajuda. O Saul e o Dela Cruz. O Saul e o Dela Cruz, o time volta a ter pegada no meio campo, volta a marcar forte, tanto que os dois pegam um cartão também. O Dela Cruz jogou muito quando entrou. Então, assim...
As sacadas do Filipe Luiz, a entrada do Pedro também, até a Pra forma segurar do a bola, Rossi assim. repor a bola, ele passou a repor a bola com a bola fatiada, por baixa, porque o Pedro dominava todas. Então, assim, a própria entrada do Pedro, a sobrevida que o Flamengo ganhou na prorrogação lá foi muito das alterações que o Filipe Luiz fez. O Filipe Luiz espremeu a laranja dele Foi até onde deu. Até onde deu. Ele fez tudo que podia ser feito num jogo contra um time que era muito superior. O Filipe Luiz está totalmente de parabéns. Vamos polemizar um pouquinho? Não tem muita polêmica do jogo. Vamos polemizar um pouquinho, porque o Arrascaeta foi sumido, isso é fato. Ele é camisa 10 de América do Sul ou ele tem mercado? Esgotado fisicamente também. Assim, né? gente, Muito esgotado. eu acho essa discussão do Arrascaeta tão boba, porque assim, parte do... É o maior camisa 10 da América É o maior do Sul. camisa 10 da América do Sul. Então, ele só um é jogador- camisa 10 de Não, América do Sul ou Tá ele pode melhorado ser camisa fisicamente no 10? final da Assim, temporada, é um muito claro. jogador que, assim como o elenco do Flamengo inteiro, ele não consegue desempenhar contra esses grandes times por conta mesmo do ritmo de jogo que é imposto aqui na América do Sul. Mas aqui ele deita e rola. Eu não me importo se o Arrascaeta Para não joga europeu bem. é diferente o ritmo. Eu não me importo se o Arrascaeta não joga bem contra o Chelsea, contra o Bayern, contra o PSG, do mesmo nível que ele joga contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro aqui, porque para mim, durante o ano eu não vou enfrentar esses times. Então é uma discussão que não se cabe. Mas é óbvio que se o Arrascaeta tivesse ido mais cedo para a Europa, ele ia ganhar o ritmo, o físico, porque futebol ele tem. Contra o Bayern a gente viu isso. Os contra o Bayern, por os zagueiros exemplo, do Bayern tratavam o Arrascaeta como uma criança. porque Tomavam uma bola dela como quem toma de uma criança. é porque ele não tem justamente exclusão física. É justamente uma questão de enfrentamento. O Flamengo não enfrenta esse tipo de adversário, então o Arrascaeta sempre recebe a bola com espaço. Quando ele não consegue jogar com esse espaço, ele joga pior. E aí entra, por exemplo, que a galera fala, pô, o Arrascaeta não apareceu tanto. Mas se você pega o jogo, com exceção do jogo do Chelsea, que ele realmente não aparece tanto, você pega o jogo contra o Bayern, ele dá 2 assistências, os 2 gols do Flamengo saem do pé dele. O pênalti é uma consequência de um cruzamento Sim. dele e o gol do Gerson é um passe dele. Ontem, ele... E o pênalti ontem, né? O pênalti de ontem. E as melhores chances do Flamengo, que não foram muitas, também partiram de alguns passes dele. O chute travado Uma também bola dele. limpa que ele pegou, ele deu um traço no Marquinhos e sofreu pênalti. Então, assim, é um jogador que, a nível europeu, como é que ele vai jogar a nível europeu se ele não joga a nível europeu? Você não vê esses comentários, por exemplo, pra mim, sobre o próprio Pedro, sobre o próprio Gonzalo Plata, sobre o próprio Bruno Henrique, porque são jogadores que, não sei, essa discussão do Arrascaeta é meio pífia, sabe? É tipo, tentar tirar o foco do melhor jogador, tentar desmerecer o que o melhor jogador do futebol sul-americano... Não, mas é o comentário que eu vejo de muitas pessoas, não só da Luziquela, só levantou a discussão. É tentar tirar o mérito dele fazer o que ele faz aqui, porque Só ele tô nunca querendo fez botar lá. vocês pra brigar, só isso. Arrascaeta é o maior jogador do Flamengo pós-Zico. De verdade. Pós-Zico Concordo é o contigo. maior, não tem porcaria de Gabigol, não. O maior jogador do Flamengo pós-Zico chama-se De Georgian Arrascaeta. E qualquer coisa que desmereça isso é desconexão com a realidade, com o futebol e com tudo que ele E fez. digo pelo mais, Flamengo. ele é o maior gringo da história do futebol brasileiro. Pode não ser teve também. nenhum gringo É, que fez o que ele exatamente, fez, que boa. conquistou o que ele conquistou, Exatamente. no tamanho que ele conquistou. Você teve diversos grandes gringos aqui, Bem colocado. Montijo, Valdívia, Conca. Conca, mas nesse nível de ganhar 3 Libertadores, de ser o camisa 10, de um dos maiores clubes do país, protagonista o mesmo. protagonista em diversas decisões, É. acho que nunca teve. Jogando bem por 2 clubes, porque ele também era o dono do time. Aí a do Cruzeiro. longevidade do cara, né, bicho? cara. De E só pra 2019 pra cá. gente fechar esse tema Flamengo, pra gente passar pra Copa do Brasil, uma última pergunta é: os times brasileiros em relação a pênaltis estão atrasados de alguma forma em relação aos europeus? O Vasco tá abrindo um curso, viu? Tá abrindo aí um curso tutorial pra quem quiser fazer disputa por pênaltis. Tomara que eu não queime minha língua do milho. Cara, para. O Vasco tá fazendo Para, um curso. Léo Jardim tá dando consultoria. Os batedores do Vasco também estão dando consultoria. Pumita tá liderando esse time de consultoria. Cara, eu tô para morrendo de de medo de ser piada, castigado velho. domingo por isso. Mas enfim, enquanto eu puder, eu falo. Tá certo. Mas assim, eu não acho que seja a questão dos times brasileiros, não. Eu acho que o Brasil, por muito tempo, teve esse estigma, né? De jogadores brasileiros. Eu acho que a seleção que mais sofre com isso é a italiana, nem é a brasileira. Mas assim, eu não acho, não. Eu acho que tem muitos times brasileiros que se dão bem em pênalti. O Flamengo já se deu O bem Flamengo muitas se vezes. deu muito pênalti. bem em pênalti contra o Estudiantes essa temporada, muito bem. Em jogando outras lá. ocasiões também, assim, tal. Então, agora, abrindo só um parêntese, o Marquinhos é um baita zagueiro. Mas como as coisas dão errado pra Pra ele em ele, momentos né? decisivos, né? Não, eu tenho medo dele em Copa do não, Mundo eu por isso. fico- ele é fico- um baita Eu zagueiro. fico muito triste por ele, porque só mas dá ele muito tem errado um imã pra pra ele. dar errado as coisas em momentos Só dá decisivos. muito errado pra ele quando o Brasil inteiro tá assistindo ele jogar. Porque eu ele digo- ele é muito, muito bom durante a Liga dos Campeões inteiro. Mas chega no Me final dá de um uma medo decisão, isso, ele cara. erra, aí parece que assim, ó, tá vendo? É que nem o Dembélé ontem. O Dembélé ontem, pro espectador médio que não assiste o Campeonato Francês,
discernir a sua Champions, o Dembélé é o pior jogador Mas o do Dembélé mundo. tem explicação. É o pior jogador tá do voltando mundo. de uma virose muito forte, Não, mas tinha condição de jogo. eu já ouvi comentário de esse aí que é o melhor do Não, mundo. Eu fiquei é assim, loucura, gente, é loucura. vocês têm que assistir futebol. Aí Porque que não o que esse assiste cara fez na futebol. temporada passada é digno de ser o melhor do mundo. Dembélé é muito Mas bom. assim, sobre essa Verdade. questão dos pênaltis, eu acho mesmo que foi só... É porque o time brasileiro, não só brasileiro como sul-americano, mas eu acho que nem isso afetou tanto ontem. Mas assim, já entra com um psicológico diferente para uma disputa de pênalti, por conta justamente de ter o peso de não conseguir ganhar, de ter que subir o morro enquanto os caras já estão no morro. Mas essa pressão era maior do PSG. Mas essa pressão era maior do PSG porque tinha justamente Por isso que eu achei que o Flamengo ganharia E os aí, pênaltis. eu achei que o Flamengo ia chegar grandão, acho que até pela Eu última vi disputa comentários que teve. no grupo aqui. Final da prorrogação, o Flamengo tava doido pra ir pros pênaltis. Cara, tá Eu vi mensagens aqui no grupo de esportes que o pessoal dizendo, se for esse goleiro do PSG, o Flamengo já é campeão. E aí até Futebol brincaram, tem dessas, né? até mas brincaram porque que o ninguém conhecia, Safonov né? tem cara de Mas, técnico de TI. Mas o consagraram o cara. Safanov durante os 90 minutos, a gente fala Bora do falar do que Rossi, interessa a agora. gente fala do Rossi, mas durante os 90 minutos o Safanov também vacilou bem em algumas saídas de bola. Mas o tiveram cara da assim, TI pegou 4 pênaltis.